Sun wakes up, you're my tune. Laugh like kids, morning bloom. Heart sings loud, skips a beat. Feel the buzz, can't stay still. Catch the glow, love takes flight. Run, run, spin around, pure delight. Fala pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? É mais um prazer estar com vocês aqui em mais uma live, mais um workshop Chess Broadcasters, onde eu vou estar mostrando para vocês o que você precisa saber para estar fazendo transmissões de eventos de xadrez de forma profissional. Infelizmente, houve um probleminha aqui na hora que eu criei a live e não vai estar transmitindo no YouTube nessa vez. Mas não tem problema, vocês que estão aqui no Zoom vão poder participar comigo, tá bom? Se vocês puderem abrir a câmera de vocês, eu fico feliz, mas não é obrigatório. Fala, grande Westerly, tudo bom? Como é que você está, Rafael? Tudo bem? Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos estar compartilhando com vocês a nossa live de hoje. Deixa eu liberando aqui quem está entrando. Vamos lá, pessoal. Workshop Chess Broadcasters. Eu sei que muitos de vocês já me conhecem, mas se por acaso tiver alguém aqui que ainda não me conhece, eu sou o Ed Rosas. Eu já estou há 9 anos no mercado fazendo transmissões de eventos de xadrez. Aquelas fotos de cima ali foi onde tudo começou, quando eu era atleta do Fluminense e comecei a fazer as primeiras transmissões utilizando o tabuleiro DGT dentro do clube que eu frequentava na época, que era o Fluminense mesmo, de futebol. Até hoje eles têm um time de xadrez. E foi ali que, em 2017, eu fiz as primeiras transmissões. E foi uma experiência incrível, porque me deu realmente o conhecimento técnico para que eu pudesse hoje chegar ali, ó, naquela outra foto ali, lá em Caiobá, onde eu estava fazendo uma transmissão, já com várias situações vencidas, várias barreiras, e é isso que eu quero propor para vocês, mostrar que é possível, você que quer aprender a fazer transmissões ao vivo, você pode fazer sim, porque eu comecei do nada, sem câmera, sem nada, apenas transmitindo tabuleiros e depois, com o tempo, eu fui adquirindo o equipamento que eu tenho hoje, tá bom? Quais são os 3 principais erros fatais de todo iniciante que quer começar a fazer transmissões? Primeiro, mentalidade frágil, tá? Porque, pessoal, não adianta. Você que vai começar a fazer uma coisa nova, principalmente transmissão, que envolve muitos detalhes técnicos, com certeza você vai enfrentar várias dificuldades. É o cabo que não funciona bem, é a internet que é uma porcaria, é o computador que está travando, é o software que não roda direito. Então, não adianta você ter uma mentalidade frágil, ou seja, no primeiro problema você desistir. Não pode ser assim. Você tem que realmente ser um pouco mais resiliente, tentar de novo,
pedir ajuda e, com certeza, a próxima transmissão sempre vai ser melhor do que a anterior. Isso é uma máxima que funciona a todo tempo. A próxima transmissão sempre vai ser melhor. E o segundo erro fatal de todo iniciante é um setup amador. Quando você não sabe como começar, quais equipamentos começar, é capaz de você comprar, por exemplo, uma webcam de R$ 30, de R$ 60 que vende no camelô. É baratinho? É, mas não funciona, a qualidade é horrível. Você vai estar entregando para a sua audiência ou para o seu cliente uma qualidade péssima. Então, o setup amador é o segundo maior erro de todo iniciante. E o terceiro maior erro de todo iniciante é não ter uma estratégia para monetizar. Porque precisa ter uma estratégia para que você transforme essa paixão, que é o xadrez, que é você fazer as transmissões de eventos xadrez, numa atividade rentável. E isso é totalmente possível. E o terceiro maior erro é justamente o iniciante não tem essa estratégia. Eu vou estar mostrando para vocês a estratégia que eu usei para sair do total anonimato para me tornar um dos mais conhecidos profissionais na área de transmissão de eventos de xadrez. Tá bom? Então, qual a dica que eu vou dar para vocês hoje? Eu vou dar uma dica de um setup inicial de baixo custo para que você possa começar. Baixo custo mesmo, tá, pessoal? Então, olha só. Você pode começar, se você pretende começar e ainda tem pouco dinheiro, a minha sugestão é não começar com câmera. Você pode tranquilamente começar apenas com a transmissão dos tabuleiros. Então, você adquirindo uma licença anual do IDChess, que é extremamente barato, está aqui, ó, R$ 290, mais aquele suporte que segura o celular na mesa, que custa em torno de R$ 40, R$ 50, você já consegue fazer transmissão de tabuleiro, com custo muito, muito, muito baixo. Mas se você tem um pouquinho mais de recurso e quer começar já fazendo transmissão com câmeras, então esse aqui é o setup inicial que eu sugiro para vocês. Uma Logitech C920 ou uma Emmet 4K, ok? A Logitech 920 é uma câmera Full HD, mas de excelente qualidade. E você também tem a Emmet 4K, que é uma câmera 4K também de excelente qualidade. É essa câmera que eu estou utilizando no momento que eu estou fazendo essa live para vocês, tá bom? Vocês vão precisar de uma extensão USB ativa de 10 metros. Uma extensão USB ativa, pessoal, é muito importante porque você precisa ter uma certa distância da câmera ao seu computador. Você vai precisar de um celular Android basiquinho, velhinho, pode ser com tela rachada. Ó. Aqui no exemplo que eu coloquei, tem até telinha rachada. Pode ser aquele celular usado que a sua mãe já não usa mais. Tá? A configuração mínima que você precisa ter nesse celular é 4 GB de RAM. Então, hoje em dia, pessoal, o seu celular que você usa hoje em dia, no seu dia a dia, tem muito mais do que 4 GB de RAM. Então, um celular antigo, ele funciona muito bem. Tá? Você vai precisar de um tripé para segurar a câmera na frente da mesa e também a licença do IDChess e o suporte para segurar o IDChess da mesa, tá bom? Se você somar tudo isso aqui que eu estou dando para vocês, para você que quer começar com câmera, tá? Seria um total de R$ 820 para você ter um equipamento mínimo do mínimo para você começar a transmissão com câmera. Mas, repetindo, você não é obrigado a ter câmera se você está começando com pouco recurso. Você pode sim começar a transmitir tabuleiros no seu clube, nos eventos perto de onde você mora, apenas com a IDChess, ok? Então, prosseguindo, qual é o melhor tipo de câmera que eu posso escolher para as minhas transmissões, para o meu setup? Tá? A distância é que vai definir qual é a câmera ideal para você. Por quê? As câmeras USB, ou seja, as webcams, elas têm uma limitação de distância. Então, você tem que tomar muito cuidado. Você usando uma extensão, você pode chegar a 10 metros com uma certa segurança, 15 metros já precisa ser um cabo ativo. O que é um cabo ativo? É um cabo que você liga uma fonte nesse cabo para levar alimentação para essa câmera. Então, um cabo ativo não é tão barato, às vezes é quase o mesmo preço de uma câmera. Então, você tem que tomar esse cuidado. Existem cabos
que não são ativos, mas que são de alta qualidade, que conseguem chegar a 10 metros sem problema nenhum. Ok? Então, cabo USB tem essa questão da distância. Um outro problema muito sério que acontece com as câmeras USB é a questão da energia da porta USB do seu computador. Então, se você só tem uma câmera, você não tem que se preocupar. Ligou na USB do teu computador, vai funcionar perfeitamente. A partir do momento que você começa a adquirir outras câmeras, a segunda câmera, a terceira câmera, a quarta câmera, aí você começa a apresentar problemas, porque atualmente os computadores eles vêm com a quantidade de portas muito limitada. Então você tem que tomar esse tipo de cuidado na hora de adquirir o computador que você vai fazer a transmissão, se você tem câmeras USB, webcams, ok? Você tem que tomar esse tipo de cuidado. Você pode aumentar a capacidade de portas USB do seu computador utilizando um hub USB. Só que o hub USB, pessoal, tem um problema muito sério, que é ele utiliza, se você ligar as 4 câmeras no hub USB, a porta do seu computador não vai aguentar. Experiência própria. Eu mesmo já fiz isso na época que eu utilizava webcams, quando eu coloquei 4 câmeras num hub USB ativo, hein? Um hub alimentado, que eu coloquei 4 câmeras, quando eu peguei esse cabo do hub e coloquei na porta do meu computador, a porta não suportou. Ela não conseguia ter energia suficiente para segurar 4 câmeras e não funcionou, ok? Qual é a melhor solução, então, Ed, para utilizar câmeras em longa distância? Tá? A melhor alternativa são câmeras que utilizam cabo de rede, aquele cabo azulzinho, cabo Ethernet, aquele cabo de computador, como vocês estão vendo aqui na imagem. Esse cabo, normalmente, e você tem que tomar também cuidado com isso, o ideal é que você compre uma câmera que, se ela utiliza cabo de rede, que ela seja o que a gente chama de PoE. O que é PoE? Uma câmera PoE. Câmera PoE é câmera que tem Power over Ethernet, ou seja, energia através do cabo de rede. Isso é muito bom porque você, ao levar o cabo de rede até a câmera, você está, ao mesmo tempo, levando a alimentação dessa câmera. E aí, com essa câmera sendo alimentada, você vai poder não utilizar a fonte original que vem com essa câmera. E isso é muito bom, te dá uma flexibilidade muito grande. Tá? E também, além de ter essa vantagem, o cabo de rede ele chega até 100 metros. 100 metros de distância, comparado aos 10, 15 metros do USB, é uma vantagem assim realmente incrível. Então, não tem o que você comparar. E é claro que a melhor opção para uma câmera que utiliza cabo de rede, que seja PoE, são câmeras PTZ. O que é uma câmera PTZ? São aquelas câmeras robotizadas que elas se movimentam para um lado, para o outro, que você utiliza um controle para que você possa fazer o zoom, tirar o zoom dessa câmera lá no teu computador. Já é um investimento um pouco maior, porque são câmeras um pouco mais caras, mas eu garanto, pessoal, vale muito a pena. Vale muito a pena porque te dá uma autonomia muito grande, você não fica com aqueles cabos USBs que dão muito problema no momento da transmissão, assim, é simplesmente uma tranquilidade que realmente não tem preço, vale muito a pena, tá certo? Então, e o computador, pessoal, o cérebro da operação. Vamos falar um pouquinho sobre computador. Qual é a configuração mínima para quem quer fazer transmissão com câmera? Antes de eu falar para vocês da configuração mínima para você fazer uma transmissão com câmera, se você pretende fazer apenas transmissão de tabuleiros sem câmera, qualquer computador hoje, por mais velhinho que seja, até mesmo tablet, você consegue fazer transmissão utilizando um tablet e o celular com a ID Chess na mesa. Garantido, pessoal. Você consegue, é bem tranquilo. Agora, se você pretende fazer transmissão utilizando câmera, aí muda totalmente de figura. Por que muda de figura, pessoal? Porque você vai utilizar um software chamado OBS, e esse software, para fazer a transmissão para o YouTube, enfim, para uma série de
de outros canais, ele precisa tratar a imagem, ele precisa renderizar essa imagem. E aí ele precisa ter uma configuração mínima. Tá? Aqui está a lista da configuração mínima. Tem que ser um processador i7, né, da Intel ou Ryzen 7 da AMD, no mínimo, nada de usar i3. i5 dá para usar, mas já é sofrível. Então, a configuração mínima sugerida por mim é um i7 ou um Ryzen 7. Tem que ter no mínimo 16 GB de RAM, ok? Se você usa o Windows 10 para cima, pessoal, no mínimo, mesmo que você não faça transmissão, tá? Experiência de quem trabalha com TI. Você tem que ter no mínimo 16 GB de RAM, senão você vai ter sempre um computador lento e sofrível para trabalhar, tá? Você precisa ter uma GPU, ou seja, uma placa de vídeo de no mínimo 4 GB, uma placa de vídeo dedicada, ok? E é fundamental a placa de vídeo dedicada para que ela não utilize a sua memória que você já tem no seu computador, tá certo? Agora, qual é a configuração ideal? Vamos pensar no mundo ideal. É só uma sugestão, pessoal, mas com o passar do tempo vocês vão ver que vale muito a pena investir na máquina, porque é aquilo que você vai usar no dia a dia. Independente de você estar transmitindo ou não, quando você investe numa máquina de qualidade, é qualidade de vida, pessoal, porque ninguém merece você ficar utilizando um computador que fica travando o tempo todo, tá? Só um detalhe, pessoal, vocês que estão no Zoom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, você vai ali em reações e levanta a mão que eu abro para vocês fazerem alguma pergunta, tá bom? Então vamos lá, a configuração ideal que eu sugiro é um processador Intel i9 ou um Ryzen 9, que é um processador aí de última geração, realmente maravilhoso, tá? A configuração ideal seria 32 GB de RAM e uma placa de vídeo de 8 GB dedicada. Então, essa seria, sim, a configuração mínima e a configuração ideal. Agora, pessoal, uma outra dica, tá ali a dica Pro, que eu digo para vocês é que, por favor, pessoal, utilize no mínimo uma segunda tela. No mínimo. O dia que vocês experimentarem um computador com duas telas, vocês vão ter realmente uma qualidade de trabalho, uma produtividade que vai fazer com que vocês não queiram mais voltar para outra forma anterior de uma só. Levi, você quer fazer uma pergunta? Não, é só a questão do som, que está muito baixo. Você tem como subir um pouco? Obrigado por avisar. Melhorou? Melhorou, é claro. Obrigado. Obrigado por avisar. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Vamos lá. Agora, pessoal, lembrando, se você vai fazer transmissão utilizando qual é a ferramenta que você vai utilizar para transmitir os lances do seu torneio? Você tem atualmente duas opções, tá? As mais consolidadas. Existem outras opções aí, outros aplicativos, mas as mais consolidadas são o DGT, que já tem um bom tempo de utilização, já está bem popularizado, todo mundo sabe o que é, certo? E você também tem o aplicativo ID Chess, que já está aí no mercado há aproximadamente uns 2 anos, se não me engano, tá certo? Que tem se tornado uma grande evolução e uma grande revolução na questão de transmissão dos tabuleiros, tá? Qual é assim o grande diferencial entre as duas tecnologias, tá? Primeiramente, o mais gritante de todos é o custo, né, pessoal? Um DGT você consegue comprar de 5 a 8 mil reais. Que diferença é essa, Ed? Você consegue comprar a 5 mil reais se você pedir um amigo para trazer lá de fora e ele passar na alfândega sem pagar imposto. Então você compra um DGT sem imposto a 5 mil reais. Agora, se você ligar para um representante do DGT aqui no Brasil e ele emitir uma nota fiscal, vai custar aproximadamente uns 8 mil reais. Além do custo, a logística de você ter um ou mais tabuleiros DGTs é complicada, porque ele é pesado, ele é um equipamento muito sensível. Se você carrega muito ele para um lado e para o outro, ele pode sofrer algum tipo de queda, ele pode parar de funcionar ou começar a ter mau funcionamento. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque realmente é um equipamento caro e muito sensível. Já o ID Chess, ele é um aplicativo que roda já no seu celular. E
você, assim, a vida útil dele é infinita. Por quê? Como assim infinita? A vida útil que eu digo. Porque ele não, se você estragou o seu celular, simplesmente você loga login e senha num outro celular e você continua funcionando com ele tranquilamente. Tá certo? Além disso, o preço, pessoal, é simplesmente incomparável. O valor de um DGT, vamos lá, comparando um DGT que você comprou lá fora, ou seja, R$ 5.000, você paga 17 anos de licença anual do ID Chess. E se você comprar aqui no Brasil um DGT por R$ 8.000, você está pagando 27 anos de licença anual do ID Chess. Então, assim, eu posso afirmar com toda certeza que um DGT não dura 17 anos. Não tem como, pessoal. A não ser que você faça como algumas pessoas que eu conheço, que tem DGT apenas como enfeite, ficar lá na prateleira guardadinho, ninguém mexe, ninguém toca. Aí sim você vai conseguir uma vida longa para ele. Agora, se você usa no dia a dia, em algum momento ele vai começar a ter problemas até que ele vai parar definitivamente. Então, pessoal, não tem comparação. Hoje eu carrego nos eventos que eu faço transmissão 8 celulares com ID Chess. Cabe numa malinha de mão pequenininha, porque eu uso os 8 celulares, 10 suportes e uma extensão grande para ligar esses celulares, tudo numa malinha de mão pequenininha. Imagina se eu tivesse 10 DGTs para carregar para os eventos. Pessoal, fica realmente muito complicado, fora o frete que seria caro de fazer esse despacho nos aviões, então é bem complicado, pessoal. Então, quais são os tipos de transmissão que você pode fazer hoje em dia? Tá? Eu já dei uma dica no início, né? Você pode fazer uma transmissão apenas de tabuleiro. Isso significa que você vai ter baixo custo e é ideal para clubes. Os clubes que estão pretendendo iniciar a sua transmissão, né? Então, o formato ideal é você começar a fazer transmissão apenas de tabuleiros. A segunda forma que você tem é fazer transmissão de tabuleiros e de imagens através de câmeras, que é assim o mais comum, é o que eu mais faço. E a terceira opção seria o setup completo, ou seja, você ter tabuleiros, câmeras e também um comentarista, seja local ou seja fora do local do evento, onde você configura e ele faz parte da transmissão. Tudo isso, pessoal, é possível fazer através da utilização tanto do DGT quanto do ID Chess, tá certo? Além disso, para você fazer a transmissão, você tem 2 softwares padrão aqui, ó, como vocês podem ver. O OBS, que é um software gratuito, robusto, é utilizado em 99% dos casos das pessoas que utilizam transmissão, ou você pode usar o vMix, que é um padrão muito mais robusto, é um software assim, tem muitas funcionalidades, mas ele é pago. Ele é utilizado em grandes redes de televisão. Por exemplo, o Kazé usa o vMix. Então, assim, pessoal, eu posso garantir para vocês que o OBS ele é mais do que suficiente para você fazer a transmissão. Você não precisa migrar para o vMix. Eu, por uma questão de curiosidade técnica, que eu gosto muito assim de novidades, eu tenho até estudado o vMix, mas é uma alternativa paga que não é realmente para todo mundo. Então, eu sugiro realmente continuar no OBS. E também, pessoal, uma coisa muito legal que você pode fazer utilizando a transmissão de tabuleiros é o chamado fanzone. O que é a fanzone? É aquela área com projeção. Aqui, olha aqui alguns exemplos, né? São aquelas telas que você coloca com um projetor na parede para as pessoas acompanharem os tabuleiros ao vivo. O pessoal gosta muito disso, pessoal. O pessoal curte muito, porque às vezes fica aquele tumulto em cima do tabuleiro, então você criando uma fanzone, você consegue criar uma área onde as pessoas vão estar curtindo o seu evento sem estar ali perturbando os jogadores na mesa, tá bom? Olha aqui o exemplo de uma fanzone que eu fiz no último Floripa, né, no BCS Floripa. Então, aqui estão os tabuleiros que nós colocamos e aqui alguns ali ficava rodando os slides das pessoas que estavam, dos patrocinadores daquele evento. Então, é bem legal essa questão da fanzone. Fizeram uma pergunta aqui no chat se pode arriscar com i5 16 GB. Olha, o Rafael, i5 com 16 GB de RAM, com 4 GB de placa de vídeo dedicada, dá para se arriscar sim. Dá para se arriscar,
mas você não vai poder fazer muita peripécias, digamos assim, você não vai poder abrir muitas janelas, mas dá para sim para você tentar com essa configuração, tá bom? Obrigado aí pela pergunta. Então vamos lá, pessoal. Qual foi a estratégia que eu utilizei para eu sair do verdadeiro anonimato? Assim, pouquíssimas pessoas sabiam que eu fazia transmissão para passar a ser uma pessoa conhecida praticamente no Brasil inteiro. E é a estratégia que eu tenho ensinado aos meus alunos para fazer para que eles comecem a ter os seus primeiros clientes, tá? Então, assim, o Floripa foi o meu primeiro grande cliente. Como que eu conquistei o Floripa? Me doía o coração ver as transmissões do Floripa antigamente. Opa, Luiz, boa noite. Tudo bom, meu amigo? Me doía muito no coração, pessoal, porque o Floripa é atualmente o maior evento da América Latina. Então, imagina um evento desse, com o glamour que ele tem, com a importância que ele tem, com a presença dos grandes mestres que ele consegue atrair, com aquela transmissão horrível, câmera tremendo, de péssima qualidade, que caía de vez em quando a imagem, os tabuleiros que não funcionam, fica complicado. Luiz, eu vou só terminar de explicar essa estratégia e vou liberar para você fazer uma pergunta, tá bom? Então, quando eu vi isso, eu fiz uma proposta comercial, mandei para o Kaiser, oferecendo o meu serviço de transmissão ao vivo. E o Kaiser não me conhecia, não sabia muito bem quem eu era. Na verdade, ele me conhecia, ele me viu, acho que no Niterói. Mas ele não aceitou. Ele não aceitou a proposta que eu fiz. E aí, consequentemente, mais um ano de transmissão ruim lá no Floripa. Aí, cara, eu não aguentei. O que eu fiz? Qual foi a atitude que eu fiz? Eu me propus a fazer a transmissão de graça. Eu me propus pagar a minha viagem, pagar a minha hospedagem e fazer a transmissão de graça, tá? Então, isso é uma coisa ousada? Gera um custo? Sim, gera um custo. Só que eu sabia que eu fazendo uma boa transmissão no Floripa, isso ia trazer uma visibilidade muito importante para mim. E foi exatamente isso que aconteceu. Qual foi o resultado que eu consegui com essa atitude? Simplesmente a transmissão foi maravilhosa, deu tudo certo. Desde então, o Kaiser nunca mais deixou de me contratar. E graças a essa visibilidade que o Floripa me deu, eu fui contratado por vários outros grandes eventos, como Caiobá, Manaus, né? O meu próprio evento, né? O Rio Chess Open, o Sampa Chess Open, eu fiz o Brasileiro, enfim, grandes eventos acabaram me contratando por conta dessa ousadia que eu fiz de investir fazendo de graça lá no Floripa. Ô, Luiz, pode abrir a sua câmera e o seu microfone para fazer a sua pergunta. Oi, boa noite. Deixa eu ir para um lugar mais reservado aqui, que eu estou em família. Só um momento. Tá bom. Estou aqui com um monte de criança aqui na sala, e inclusive uma parte está jogando xadrez nesse exato momento. Não, minha pergunta é o seguinte, Ed. Tá maravilhoso o workshop, mas é muita informação. Você pretende pelo menos passar essa apresentação para a gente ir assimilando? Sim, eu vou deixar durante um tempo essa live no YouTube. Ela deveria estar passando no YouTube, mas eu cometi um erro na hora que eu fiz a configuração e ela não está passando no YouTube. Mas depois eu vou baixar essa apresentação toda e vou colocar ela disponível no YouTube, tá bom? Pronto, eu estou achando tudo muito interessante. Só algumas coisas em particular que eu nunca tinha ouvido falar, alguma questão técnica ali de um cabo, de uma coisa ou outra, mas a maioria das coisas eu já suspeitava que tinha que seguir essa lógica de ter uma configuração mínima para prestar ou para entregar uma boa transmissão. Beleza, meu amigo. Qualquer coisa pode levantar aí a mão e fazer outra pergunta, tá bom? Abraço. Como é que levanta a mão aqui? Eu não tenho o hábito de usar o Zoom, eu não estou conseguindo levantar a mão aqui. Como é que faz? Qual o botão? Tem um botãozinho chamado reações ou reaction, se você tiver em inglês. Deixa eu que ver aí você aqui. consegue levantar a mão. Tá bom? Eu acho que é pelo fato de eu estar usando pelo navegador, talvez não só pelo app. Exatamente, é isso mesmo. É isso tá mesmo. bom então. Tudo bem. Se quiser fazer a pergunta, então, pode perguntar no chat ali que eu libero, tá bom? Vou levantar a mão de forma física, tá bom? Tá certo, tá bom. Valeu. Vamos lá, pessoal.
quais são as vantagens de você trabalhar como chess broadcaster? Tá? Assim, você tem algumas vantagens de você trabalhar com isso. Tá? Primeiro é o acesso VIP. Você tem um acesso direto aos mestres, aos grandes mestres que frequentam os torneios pelo Brasil. Isso é bem legal, pessoal. Assim, é, é claro que cada mestre tem a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, mas é sempre legal você estar no mesmo ambiente, né, do que eles, podendo interagir, podendo bater um papo, às vezes almoçar junto com eles, tomar café no hotel com eles, isso é bem legal. Eu curto bastante essa parte de você poder estar interagindo com os mestres que participam dos torneios, tá? A outra vantagem de trabalhar como chess broadcaster é você vira uma celebridade meio que instantânea, né? Você passa a ser, depois de um tempo, tá, pessoal, a ser entrevistado, como aconteceu lá no Floripa, né? Você pode, as pessoas pedem para tirar foto contigo. Aqui do lado esquerdo é a doutora Vanessa, que fez uma live comigo, psicóloga, foi muito legal falando sobre a psicologia do xadrez, e ela cuida de muitos atletas de xadrez, tá? E ali a menininha que pediu para tirar uma foto junto comigo, que eu fiquei super emocionado, porque assim, as pessoas te conhecem mesmo você não conhecer as pessoas, então você acaba virando uma celebridade, tá? E uma outra grande vantagem de você trabalhar com isso é que se você for árbitro, trabalhar como chess broadcaster acelera muito a sua carreira. Por que acelera a sua carreira de árbitro? Porque, pessoal, toda vez que eu negociava para estar transmitindo o evento, eu negociava com o organizador que o meu nome constasse no relatório lá como árbitro. E isso fez com que eu conquistasse todas as normas que eu precisava para me tornar um árbitro internacional. Então, isso é muito legal. Se você é árbitro, pensa bem em você trabalhar como chess broadcaster. Primeiro, acelera a sua carreira, e segundo, você se torna um árbitro muito mais requisitado, pessoal. É só pensar. O que você acha que um organizador vai valorizar mais? Um árbitro que apenas anota resultado, ou um árbitro que, além de ser um bom árbitro de campo, ele faz transmissões, ele consegue dar visibilidade para o torneio dele? Então, é claro que ele vai ser muito mais valorizado. É claro, né, pessoal, que você não vai ser árbitro de campo e transmissão ao mesmo tempo, tá certo? Senão fica bem complicado. Mas se você for um árbitro de transmissão, ou seja, você é árbitro do torneio, mas você está transmitindo o evento, você vai acelerar bastante a sua carreira, tá bom? Então, ou seja, o mercado hoje, pessoal, o que eu acabei identificando, tá? Eu acabei identificando que o mercado precisa de você, tá? Porque existe uma demanda muito grande. Pessoal, a quantidade de organizadores que entram em contato comigo pedindo um orçamento para eu fazer o evento é incrível, tá? Então, esse é o problema bom. O problema bom é que hoje tem mais eventos do que pessoal qualificado para fazer a transmissão dos eventos. Esse é o problema bom, ok? Mas qual é o problema ruim? É justamente o orçamento. Geralmente, esses organizadores eles têm um orçamento um pouco limitado. E isso faz com que eles tenham dificuldade de me levar. Por quê, pessoal? Normalmente, quando eles me contratam, um organizador me contrata, eu cobro a passagem, a hospedagem, a alimentação e mais um cachê para que eu realize o serviço de transmissão. Então, é por isso que normalmente são os grandes eventos que acabam me levando. Mas essa não é a situação ideal, pessoal. A situação ideal é que hajam pessoas locais que tenham o mesmo conhecimento que eu, para que eles possam ser contratados pelos organizadores locais, e aí fica bom para todo mundo. O organizador vai gastar muito menos para ter uma transmissão de qualidade, e aquele profissional local vai ser muito bem remunerado por isso, porque já que o organizador não tem que pagar passagem de avião, hospedagem e alimentação para essa pessoa, que seria eu no caso, ele vai pagar um pouco mais do que eu cobraria, né, ali de cachê, para ter uma pessoa local, e vai sair mais barato do que me levar, tá bom? Foi isso que eu identifiquei, pessoal, no mercado, tá? Então, essa seria a solução. Ter profissionais locais para fazer essas transmissões. Então, qual foi a solução que eu criei para resolver esses dois problemas, pessoal? A solução foi a mentoria Chess Broadcaster, que é a mentoria
que eu lancei no mês passado e que eu estou fazendo aqui o segundo lançamento nesse mês, tá? Então, assim, você, com essa mentoria que eu estou lançando, você vai ter 9 anos de conhecimento acumulado, aprendido em apenas 2 meses, pessoal. Não é papo de vendedor, não, pessoal. Eu garanto que tudo que eu adquiri de conhecimento nesses 9 anos de campo de batalha, errando nas câmeras, errando nos cabos, errando na transmissão, todos os problemas que eu resolvi, eu consegui condensar e colocar numa mentoria de 2 meses, pessoal. São 2 meses de encontros. Eu vou estar falando a programação, mas são 2 meses de aulas comigo online e mais, junto com isso, 6 meses de acompanhamento, ok? E além disso, além da aceleração que a pessoa vai ter ao participar da mentoria, ela também vai participar do meu network. Porque quando uma pessoa me solicita uma pessoa para fazer transmissão, eu vou indicar os meus alunos para estar fazendo essas transmissões, porque eu vou garantir que eles vão ter qualidade, tá bom? E o que está incluso nessa mentoria? Então, são 8 encontros ao vivo, que são aulas em grupo, mão na massa, via Zoom, toda segunda-feira, às 20 horas. Eu vou entregar para os meus alunos a configuração pronta do OBS, ou seja, os arquivos completos exportados do meu setup, do meu OBS, tá bom? Vai ter um suporte de 6 meses, um acompanhamento direto para todos os seus eventos durante 6 meses, tá bom? Uma consultoria na compra e otimização do seu orçamento para você comprar os seus equipamentos. E também eu vou estar criando o seu primeiro evento 100% junto com você, mão na massa ali, nós dois juntos, para que você possa aprender do zero a montar um evento, tá bom? Qual é a programação dessas 8 aulas, desses 8 encontros online? A primeira semana é o onboarding, onde eu conheço vocês, eu apresento como é que vai funcionar, eu apresento como é que é a área de membros, onde você vai assistir as aulas gravadas, né, a plataforma que você vai ter acesso às aulas gravadas, porque se você não puder assistir uma aula ao vivo, você vai poder assistir depois essa aula gravada, tá bom? Na segunda semana, você vai estar aprendendo a fazer transmissão de tabuleiros ID Chess. Na terceira semana, você vai estar aprendendo a fazer transmissão de tabuleiros DGT. Na quarta semana, você vai estar aprendendo a operar, né, a configurar o OBS de forma básica. Na quinta semana, você já vai estar aprendendo o OBS avançado e também a fazer fanzone básicas. Na sexta semana, você vai aprender a fazer uma fanzone avançada, com mais recursos de mídia rodando nela, tá? Na sétima semana, você vai estar aprendendo sobre captação de imagens e na oitava semana, você vai aprender sobre transmissão no YouTube. Vamos ouvir agora, pessoal, alguns depoimentos de pessoas que já tiveram acesso à minha profissionalização, aos eventos que eu fiz. Olá, como vão todos? Estamos aqui finalizando o 7º Sesc Caiobá. Este Sesc Caiobá de 2023 foi um grande sucesso. Nós tivemos funcionando aí ininterruptamente os nossos 9 tabuleiros digitais, os famosos DGT, e o Sesc Caiobá, ele tem a sua marca de utilizar o DGT desde o primeiro evento lá em 2015. Então, mas sempre a gente fez parceria, empréstimo, o jogador vinha jogar, trazia seu DGT, a gente instalava, então isso criava uma instabilidade. Esse ano a gente optou por profissionalizar. Buscamos aí indicação do melhor profissional do Brasil e trouxemos o Ed Rosas e conseguimos, desde o torneio Blitz, da primeira partida até a sua finalização, uma estabilidade, os 9 tabuleiros em todas as principais plataformas. Os nossos agradecimentos especiais ao Ed Rosas e sucesso, e é uma parceria que começa agora, mas vai durar muito. Bom, então a gente está organizando aqui o Magistral Osasco 60 anos, né? Pela primeira vez a gente está fazendo um evento com transmissão, né? Online, em tempo real. E eu quero parabenizar aí o trabalho do Ed Rosas, né? Que cuidou da parte técnica, né? Foi um trabalho impecável, né? Que teve muita repercussão, né? Muita visibilidade, né? Junto as plataformas de xadrez, né?
o que valorizou muito o nosso evento. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o árbitro nacional de xadrez, Frank Becker. Estou gravando esse vídeo aqui porque participo já há bastante tempo de uma consultoria com o nosso árbitro internacional, Ed Rosas, e estou aqui para contar um pouquinho de como funciona essa consultoria, porque o Ed ele já vem há bastante tempo me ajudando. Inclusive eu tenho as licenças do IDChess, que eu faço algumas transmissões, mas não é só na questão do IDChess que eu tenho contato com o Ed, e sim para ajuda com o OBS, né, que é o software que eu uso para poder fazer essa transmissão. Também tenho um canal no YouTube, e quando tem alguma dúvida de configuração, sempre entro em contato com ele. E além do mais, ele também é árbitro nacional de xadrez, está sempre ajudando aí nos grupos e trazendo informações novas para a gente a todo momento. Então, estou aqui para recomendar o trabalho do Ed Rosas. Todos que já precisaram em algum momento de algum auxílio, de alguma ajuda, sabe quão fácil é o acesso a ele. E mais que isso, né, não é só aquele áudio no WhatsApp, e sim ele acessa remoto o teu dispositivo, ele te explica, né, e ele te dá um norte aí, deixando você apto para fazer as transmissões, né, operar esses softwares com bastante tranquilidade, segurança, né, e o mais importante é levar para quem está observando a gente, para quem está acompanhando as transmissões, bastante qualidade nos eventos. É isso, pessoal, um grande abraço, até mais. Então, esses são os depoimentos de algumas pessoas que me contrataram, né? E também algumas pessoas que eu já tenho ajudado a fazer transmissões, e tem sido muito legal, sou muito grato por esses depoimentos, tá? Então, assim, antes de eu falar para vocês quanto que custa a mentoria Chess Broadcaster, eu quero passar para vocês aqui a frase do Warren Buffett: seu melhor investimento é você mesmo. Não há nada que se compare a isso. Eu gosto muito dessa frase porque realmente ela faz todo sentido, né? Nós temos assim que investir em nós mesmos, principalmente no conhecimento. Ninguém tira conhecimento de você quando você investe em conhecimento, tá bom? Eu sei que algumas pessoas que estão aqui não estavam na outra live. Algumas pessoas que estão aqui já estiveram na outra live. E assim, como eu expliquei para algumas pessoas, essa é a primeira vez na minha vida que eu estou montando uma mentoria minha. E como eu estou montando uma mentoria, não fazia sentido eu montar uma mentoria do zero, sem saber nada como é montar uma mentoria. Então, eu contratei uma mentora de mentores. Então, essa mentora de mentores, quando conversou comigo na minha primeira live que eu fiz no mês passado, ela praticamente, entre aspas, brigou comigo, porque ela falou que o valor da minha mentoria estava muito baixo mesmo. Então, a gente conseguiu chegar num denominador comum. Eu vendi a mentoria pelo valor que foi vendido no mês passado. E aí eu falei para o pessoal, aproveita, porque a minha mentora está falando que eu tenho que aumentar essa mentoria. E foi exatamente o que aconteceu. E vocês vão estar vendo agora quanto é que está custando. Agora, a minha mentoria, que era uma forma só, agora tem 3 formas diferentes, 3 modalidades de mentoria que você pode aproveitar. Então, vamos lá. A mentoria Premium, que é a mais alta de todas, tá? O preço padrão dela é de R$12 mil, tá bom? Só que eu estou fazendo uma oferta especial no Pix de 9.997 ou 12 vezes no cartão de R$997. Então, assim, o que vem nessa mentoria Premium? Quais são os bônus dessa mentoria Premium? Você vai ter 6 entregas individuais comigo. Essas entregas individuais comigo são além das 8 aulas em grupo. Então, você vai ter as 8 aulas em grupo e mais 6 entregas, só eu e você, no Zoom, para tirar todas as dúvidas, para mexer na sua configuração, para ajustar o seu setup, enfim. Vai ter todas essas entregas. Se você estiver perto de mim, a gente pode até fazer essas entregas presencialmente, tá bom? Você vai ter 6 meses de acompanhamento. Você vai ter um estágio presencial num grande evento que eu estiver fazendo transmissão. Você vai poder estagiar junto comigo. Claro que os custos desse translado é com você, mas você vai poder estar ali do meu lado, botando a mão na massa, fazendo a transmissão do evento junto comigo, a configuração e a transmissão do evento, os 8 encontros em grupo, e também você vai ganhar uma licença anual do IDChess. Mas tem um bônus especial para quem aproveitar essa mentoria Premium.
o primeiro, tá? Somente o primeiro que fechar essa mentoria premium, ele vai ter um evento dele realizado comigo presencial com todos os meus equipamentos. Então, você vai poder escolher um evento seu ou um evento de um cliente seu, onde você vai me levar e eu não vou ganhar nada lá do organizador nem de você. Eu simplesmente vou levar todos os meus equipamentos e vou fazer o seu evento junto com você, tá certo? Esse é um bônus especial somente para o primeiro que fechar essa mentoria premium, tá bom? Nós temos também a mentoria intermediária, tá? A mentoria intermediária é a que custa o mesmo preço do mês passado, tá? Ou seja, R$ 5.497. Mas na oferta, no Pix, se você fizer no Pix, você vai pagar apenas R$ 4.997 ou 12 vezes de R$ 497 no cartão, tá bom? O que vem nessa mentoria intermediária? Quais são os bônus dela? 6 meses de acompanhamento, não vai ter aquele acesso individual, mas você vai ter 6 meses de acompanhamento, suporte técnico no telefone, acessando o teu computador, estágio presencial num grande evento, 8 encontros ao vivo, em grupo, com todos os outros alunos, e também uma licença anual do ID Chess, tá bom? E qual é o bônus especial dessa mentoria intermediária? Quem fechar vai ganhar essa licença anual do ID Chess. Esse é o bônus especial dessa mentoria intermediária. Tá bom? Poxa, Ed, mas eu queria muito participar, mas eu não estou em condições agora. Então, a minha indicação para você é a mentoria básica. Eu só consegui lançar essa mentoria básica porque eu já lancei a anterior. Então, como as aulas estão gravadas, a mentoria básica, que custa R$ 2.497, eu vou fazer uma oferta especial no Pix a R$ 1.997 ou 12 de R$ 197. Pessoal, 12 de 197 não é nada, gente. Tá? E o que você vai ter nessa mentoria? Você vai ter acesso a todas as aulas gravadas, não somente as 8 aulas gravadas que eu faço com os alunos, mas você vai ter acesso ao suporte que eu dou aos alunos, eu gravo os suportes que eu dou aos alunos, eu gravo as sessões individuais, tudo isso é material para que você possa realmente ter conhecimento suficiente para você rodar os seus eventos sozinhos, tá? E você vai ter nessa mentoria 6 meses de suporte técnico pelo WhatsApp. Tá bom? E o bônus especial para quem fechar essa mentoria básica, é o primeiro que fechar essa mentoria básica vai ganhar, somente o primeiro, vai ganhar uma licença anual do ID Chess. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou liberando agora para perguntas, tá bom, pessoal? Boa noite, Ed. Boa noite. Quem está falando? Lois, está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. É que tua voz mudou, tu mudou de microfone, né? Não, é o microfone do smartphone, eu acho. Tá, diga. Existe alguma condição especial se nós 7 nos reunirmos e quisermos fazer a mentoria? Existe essa possibilidade de a gente fazer uma proposta para você? Pode me chama no privado que a gente pode conversar individualmente. Cada um, se tiver uma contraproposta, a gente pode conversar sim. Não, estou ocupado agora. A proposta é a seguinte, que talvez seja interessante para ti, se todos que estão aqui na live tiverem interesse, a gente chegar num valor que seja interessante para a gente, seja interessante para ti, né? Porque acredito eu, como você está vendendo esse serviço... Não tá jogando play. Pode jogar. Às vezes a gente não tem... As crianças aqui, desculpa, pessoal. Tranquilo. Às vezes você não consegue atingir 100% dos alunos, das pessoas que estão aqui, né, te ouvindo, né? Então, talvez seja uma forma de você ter aqui um aproveitamento de 90%, 80% das pessoas que estão aqui presentes, e a gente pode chegar num número que seja interessante para todo mundo. Porque eu, particularmente, eu achei o investimento... Porque tudo no xadrez é muito difícil, né, Ed? Você encontrar organizadores que estejam dispostos a remunerar árbitros, ou até a pessoa que vai fazer a transmissão, qualquer um serviço do xadrez é muito complicado. Eu acho que todos aqui talvez deem aula, organizem torneio, arbitrem, né? Eu acho que é uma realidade de quem se envolve com xadrez, né? Termina jogando em todas as posições, né? Então talvez seja um formato que você montar uma turma, entendeu? Aí talvez alcance um valor que seja interessante para você e para todos nós. Se for possível, é claro, né? Não, então, vamos lá. Por que eu tomei a decisão, Luiz, de montar uma mentoria e não um curso online, né? É muito comum no mercado cursos online, não é isso?
Eu poderia simplesmente gravar as aulas e vender o curso online. Por que eu tomei a decisão de fazer a mentoria? Porque a mentoria é muito mais do que o curso online. Eu vou ajudar realmente a pessoa nas dificuldades dela, eu vou tirar as dúvidas dela, eu vou entrar no computador dela remotamente através do AnyDesk, vou mexer nas configurações. Então, se eu fizesse um valor muito barato, eu ia ter uma quantidade de alunos que ia inviabilizar eu dar esse nível de atenção para cada um. Entendeu? Então, por isso que eu tomei a decisão de fazer a mentoria, porque eu vou ter, com certeza, vou ter menos alunos, isso é certo. Só que eu vou ter uma qualidade de atendimento muito, infinitamente maior do que se eu tivesse vários alunos a um valor barato. E aí, é claro, quando eu comecei a primeira mentoria, eu não tinha as aulas gravadas. Agora que eu estou fazendo a mentoria com os alunos que já existem e eu estou gravando, aí eu criei essa modalidade básica, que aí é a pessoa que de repente achou a mentoria cara, ela vai comprar esse curso gravado e ela vai acessar o mesmo nível de informação. A única diferença é que ela não vai ter aquele nível de acesso a mim. Entende? Porque com certeza eu vou priorizar os alunos que estão na mentoria. Quem não está na mentoria vai ter suporte através do WhatsApp, eu não vou deixar sem resposta, mas ela vai ter acesso a todas as aulas gravadas para ela poder executar o que ela precisa, entendeu? Luiz, muito obrigado aí pela tua pergunta, faz todo sentido, mas a gente pode conversar aí no particular para ver se a gente chega num consenso. Tá bom, Não, pessoal? tranquilo, tranquilo. Eu acho que foi proveitoso para todo mundo, né? E, assim, excelente o seu esclarecimento, faz todo sentido também. E no começo eu fiz uma pergunta que depois foi que eu percebi que se tratava de uma mentoria. Eu fui muito descuidado e fiz aquela pergunta, mas você vai divulgar essa apresentação? Aí depois foi que eu me inteirei aqui no decorrer da transmissão, que se trata de uma mentoria, né? Que você ia ter toda a assistência com os alunos e tudo mais. Não ia ficar nada Isso. solto. Não, exatamente, porque realmente, assim, hoje em dia, Luiz, as pessoas estão muito cansadas de aula online, né? Não sei se você já comprou algum curso online na vida, eu já comprei alguns, nem todos eu consegui assistir até o fim, então é uma situação meio complicada. Eu não queria ser só mais uma aula online, por isso que eu optei pela mentoria, porque na mentoria realmente é tá junto com a pessoa me ligar, Ed, eu estou travado nisso, não, vamos lá, faz isso, entendeu? É completamente diferente de curso online, entendeu? Então, por isso que tem esse valor agregado, que aí realmente eu vou ter poucos alunos, mas é proposital mesmo, porque eu não quero ter um nível de relacionamento superficial com os meus alunos, entendeu? Eu quero me multiplicar, Luiz. A minha ideia é eu me multiplicar. Eu quero ter vários Eds espalhados pelo Brasil, com o mesmo nível de qualidade técnica que eu tenho. Esse é o meu propósito, entende? É isso que eu quero fazer. E aí é por isso que tem um valor. A minha mentora, cara, ela me brigou muito comigo pelo valor que eu fiz no mês passado. Ela brigou muito comigo. Ela falou, Ed, como é que você vai vender 9 anos de conhecimento a esse valor? Ela achou um absurdo, entendeu? Então, a gente chegou Eu, num eu, eu, consenso. eu não soube da live passada. Quanto é que eram os valores passados? Eram mais acessíveis? Era mais acessível, Pode, entendeu? pode revelar para quem perdeu a oportunidade de ficar triste? No mês passado eu não tinha essas 3 modalidades, premium, intermediária e básico. Só tinha a intermediária, mas não tinha nome, era só a mentoria, entendeu? Que era aquele valor da intermediária mesmo. Aí ela me Ah, tá. orientou a fazer a premium, onde a pessoa vai ter mais acesso a mim do que uma mentoria normal. A mentoria intermediária, que é o valor do mês passado, vai ter as 8 aulas, é igualzinha do mês passado, com o mesmo valor, inclusive, tá? Só foi criada a premium. E aí a gente criou uma abaixo, que são realmente as aulas gravadas. Entendeu? É isso. Uma dúvida, eu acho que eu não peguei essa parte, ou posso não ter prestado bem atenção. Em relação às câmeras, eu tenho uma câmera daquela esportiva, daquela estilo GoPro. Eu posso usar esse tipo Pronto. de câmera? Dá para usar. Dá para usar. Você vai ter que usar um outro É, software para ler a imagem da GoPro, mas é possível sim. É possível sim. Tá bom? Uma certo. outra câmera que também é muito utilizada, né? Que é possível utilizar, são câmeras de segurança, mas de qualidade, não é qualquer câmera de segurança, tá? Câmera de segurança que é a câmera IP, que elas utilizam também cabo de rede, tá? O meu amigo Helder, lá do Recife, não sei se você conhece o Helder, ele utiliza a câmera de Não, segurança. o Helder, ele pode até ser recifense, mas ele mora em Alagoas, Isso, é isso aí, isso mesmo. Ele usa câmera Maceió. de segurança. Ele usa câmera de segurança e funciona muito bem, é uma alternativa.
tá? É possível também utilizar, que é uma câmera mais barata. Ela só não é PTZ, né? Ela é fixa, mas funciona muito bem. É melhor do que o webcam, com certeza. Tá bom? Ele tem feito transmissão, o Helder? Não, ele arranjou um emprego aí, parou de fazer a transmissão. Eu sei que ele tem DGTs e tal, tudo, ele me falou que tinha uma quantidade. Tem, tem. Mas eu estou orientando todo mundo que tem DGT a vender os seus DGTs, tá? Porque realmente o IDChat vai tomar conta. Vai tomar conta. Com certeza. Não, as últimas atualizações foram, assim, atendeu todos os anseios. Eu achei brilhante. Primeira coisa que eu fiz foi, quando saiu a atualização, foi comprar um relógio DGT 3000. Ah, legal. Tá funcionando direitinho? Tá lendo bem? Tá. É isso aí. Funciona bem. Para quem não sabe, pessoal, o IDChat ele consegue ler o painel digital do DGT 3000, do relógio DGT 3000. Então ele consegue ter o tempo real mesmo da partida, não uma estimativa. Entendeu? É bem legal isso. Isso é muito legal. Teve mais alguma atualização depois dessa? Não estou sabendo. Teve algumas atualizações, sim. Tanto no Qual foi mais? painel administrador quanto no aplicativo. Agora de cabeça eu não vou lembrar de todas, mas teve sim. Teve sim. Dá uma Mas, tem, olhada mas, lá. mas teve alguma bem interessante assim que tu poderia frisar depois dessa? Ah, sim. Agora, se você ligar lá a função automática de vídeo, não é o VAR, não, tá? O VAR já existia, né? Que funciona super bem. Agora, tem uma outra opção lá de vídeo que, se você deixar ligado, ele faz postagens no seu painel de organizador, faz postagem da sua mesa com o tabuleiro embaixo, de forma automática. Entendeu? Eu não sei se no último torneio que eu transmiti, não sei se é isso que você está falando. Ele gera um vídeo já para Isso. você postar. Isso. Achei muito É isso aí. interessante, muito bom. Isso é muito legal. Deu todo. Rapaz, quando você entrega lá o relatório para o organizador, para a coordenação, e você tem mais esse produto para entregar, eles gostaram muito, porque além de ter o PGN da partida, você tinha um vídeo da transmissão, né? Lógico que da forma como a gente coloca o celular para pegar o tabuleiro, não pega os jogadores. Eu acho que não tem como fazer isso, né, Ed? De quê? Fazer o quê? A gente está lá focado em transmitir o tabuleiro. Isso. Agora, o ID Chess, ele entrega esse vídeo para você postar em redes sociais ou Isso. entregar alguém já na própria plataforma do ID Chess. Mas só que quando a gente faz esse vídeo não pega basicamente os jogadores, né? Porque está muito focado no tabuleiro. Mas, Isso, mas exatamente. entrega o áudio do que foi falado na partida, até o ruído do espectador. É muito legal. Gostei muito dessa atualização também. Não, é assim, é bem legal. É assim, na verdade, ele aproveitou, né, que alguns celulares têm uma visão mais ampliada, né? Eu já tive celulares que ele é mais focado e tem celular que ele é um pouco mais amplo. Um celular que é um pouco mais amplo, ele consegue pegar bem os jogadores, entende? Então, isso é bem legal Uma mesmo. pergunta, fiquei curioso, já que tu falou que tem um celular. Você costuma transmitir a partida usando o celular? Você coloca ele na posição retrato ou paisagem? Paisagem, deitado, horizontal, na horizontal. Ah, então talvez seja isso, porque eu sempre usei retrato. Então o correto é usar na paisagem. Não é que seja correto, você consegue usar nos dois, mas eu prefiro usar na horizontal. Eu prefiro, entendeu? Para eu ter mais controle ali de centralizar bem o tabuleiro, entendeu? Porque eu já identifiquei, Luiz, que o maior problema do ID Chess perder lances é quando a imagem do tabuleiro está encostando na borda do celular. Entendeu? Uma outra pergunta, o foco mais apropriado é quando ele está mais em cima ou ele está focando mais nesse ângulo aqui, em diagonal? Eu prefiro angulado. Eu prefiro. Ele tem Angulado. uma leitura melhor angulada do que de cima. Já percebi isso. Então tu Também, hoje está optando mais pelo braço mecânico ou pelo tripé? eu uso aquele braço articulado, né? Um braço articulado. É o que eu uso. Eu prefiro. Eu tenho um braço, mas eu percebo que a angulação fica. É lógico que o tripé ele entrega mais possibilidades de angulação, né? Então, quando eu faço com tripé, eu não tenho um problema de perder algum lance e tal. E outra coisa que eu fiquei curioso, talvez você saiba. O que é que a gente faz quando o jogador comete alguma irregularidade ou ilegalidade que o programa não lê,
tem alguma maneira de eu restituir a posição e ele começar a ler novamente? Porque eu tenho um problema com isso. Se a partida for rápida, o blitz fica complicado, né? Não dá. É muito rápido. Se for pensada, dá tranquilamente. Tranquilamente. Vamos supor, ele cometeu um lance errado e voltou, né? Se ele voltou ao lance seguinte, ele continua normalmente. Mas se por acaso ele se perdeu, o que que eu costumo fazer? Eu tiro a foto da planilha, tá bom? Tiro a foto da planilha, vou lá no painel, edito a partida e coloco no lance atual, entendeu? Quando você coloca no lance atual e o ID Chess enxerga o tabuleiro corretamente com o lance atual, ele volta a ficar verde, você dá play de novo, ele continua. Entendeu? Ah, então, muito bom. Então, quer dizer que, pelo menos para uma partida clássica, se houver alguma ilegalidade e irregularidade, tem como a gente não perder a transmissão. Tem sim, tem sim. É só você pegar a planilha, editar a partida no painel, botar certinha no lance atual, mas é muito comum acontecer quando você está lá com a planilha refazendo, o cara fazer mais um lance. Não tem problema, tu vai lá, tira outra foto da planilha e ajusta lá no movimento. Aí quando ele fica verde, quando a posição está correta, ele fica verde para você dá play de novo lá no painel. Aí ele continua. Entendeu? É bem Ah, legal. perfeito, perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Obrigado, Luiz, pelas dúvidas aí. Qualquer coisa a gente conversa aí no privado, tá bom? Tá bom, tá bom. Um grande abraço aí. Está encerrando agora. Boa noite a todos. É isso. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Para você que ficou até aqui, um grande abraço. Muito, muito obrigado mesmo pela sua atenção, tá bom? Eu vou, depois que baixar esse vídeo, eu vou deixar lá no YouTube para você reassistir, ok? É só depois de um tempinho, que ele vai processar lá no Zoom, para depois eu baixar, e vai ficar durante um tempo lá disponível. Estou até pensando em deixar. Ah, grande Murilo! Fala, Murilo. Tudo bom, meu amigo? Não abriu o microfone, nem reconheci esse teu nome aí. Abre aí o microfone e dá uma. E aí, como é que você Uma tá? paz com todos aí, sejam todos bem-vindos aí, podendo prestigiar no Rio Chess Open, Curitiba Chess Open também, que vai estar nos próximos dias Boa! em abril aí, também temos torneios Faz o jabá, faz o jabá. É isso aí, ó. em junho, Caiobá também aqui, ficam todos convidados aqui para estar, também no Paraná vai ter vários eventos aqui, para Santa Catarina com vários pan-americanos, brasileiros, na nossa região aqui, mas na nossa região também ficam todos convidados, e assim, né, eu até estou do outro lado como organizador, até a vida, o Ed também, dos dois lados aí do organizador, falta um mês aqui assim, faltam exatamente 31 dias e 10 horas e 5 minutos para o evento, assim, né? A gente está aí, graças a Deus, quase 200 pessoas, então tem muita Show. coisa para trabalhar, né, nesse momento, mas assim, eu acho que é o legal isso aí do ID Chess, né, que a gente pegou, colocou, que está tendo avanços depois específico, né? Eu acho que não há mérito nenhum que peguei, identifiquei que podia melhorar, né? Que existem coisas para ser melhoradas, né? Que provavelmente toda a equipe pega, identifica, né? E que vai estar melhorando e vai estar melhorando, né? Acho que uma tecnologia, logicamente, no começo todos têm um receio, um medo, né? E eventualmente, né? A gente tem aparelhos, tem várias coisas que ainda não são, né? A gente não sabe o que está lá, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente já tem pegado isso daí, né, como foi feito agora o SP Open, que já foi feito já um evento, né, com 200 jogadores, né, com toda uma transmissão, isso já começa a dar uma segurança para os demais também, né, acho que isso é legal. Eu acho que como organizador, e até por isso é interessante que o Ed fez essas questões, porque eu entendo que como organizador é interessante que a gente entenda como funciona também a outra parte, né, mesmo que a gente não vá trabalhar, que até no meu caso, entender como funciona, mas às vezes não colocar de toda a mão na massa, mas que a gente, como organizador, entenda e possa oferecer também condições para quem for trabalhar, por exemplo, que tipo de condição nós precisamos oferecer também para uma transmissão, né? Todos os materiais, todo às vezes de iluminação, de energia, o que Internet. cada tipo de equipamento, que às vezes não adianta você chegar lá, por exemplo, no espaço, às vezes que é num ginásio de esportes, por exemplo, que às vezes vai estar lá, a gente viu assim, quando tivemos agora às vezes com o Evandro, que nós precisamos dizer, por exemplo, exemplo, né? E tava um calor do caramba depois, pegando lá, fui ver um DGT, por exemplo, tava queimando assim o negócio, né? Um calor, né? Então você tem um equipamento, então até aprender que eventualmente vai fazendo num ginásio, pegar isso aí, você está observando ali alguma coisa que você pode identificar e realmente, né? Um celular de 1.000 não seja importante tal como de 5.000, mas você está ali torrando o negócio, está lá. Então,
definitivamente, né? Quando tiver um evento agora em ginásio de esportes, alguma coisa, apesar de se tiver uma malha reservada que tenha especificamente, que senão vai ter. Normalmente você vai fazer um evento lá no meio, vai ter que fazer um fio, puxar fio de. Então, a gente entender como funciona cada processo, né? E às vezes, né? Tentar para esses detalhes, né? Acho que é importante isso daí, né? Acho que legal com o Luiz. Acho que a democratização, eu acho que é mais ou menos, né? Porque o GT, além de ser caro, ele demanda, né? Então, a gente aqui às vezes está numa capital, né? Eventualmente é um pouco mais fácil, né? Mas mesmo assim não é um equipamento caro, o transporte é pesado, né? Então, para você pegar, tá saindo, não dá para você sair, se você quer pegar eventualmente um metrô, um ônibus ou qualquer coisa com equipamento, não dá, você sempre precisa disso daí, de uma facilidade. Então, sempre tem que tentar entender. Mas eu acho super legal, né? E acho que até essa questão de ter algumas opções para que possam lá, né? Quem for trabalhar, acho que precisa de um cuidado mais, entender tudo isso daí, né? Porque eu vejo aqui até da empresa e redes sociais, quando você está terminando de aprender alguma coisa, já era, já tudo bonitinho, né? Então, quem for trabalhar precisa ter essas atualizações, precisa, né? Não terminei e foi, né? E a gente deseja sucesso aí para que a gente possa ter, né? Porque daí, para o marketing do xadrez, né? A gente que é atuado, assim, a gente está vendendo, acho que talvez a grande ideia, um pouco do Age, eu também empresário, por exemplo, é vender como business, né? Eu acho que realmente, né? Você fica vendo ali Caiobá, desculpe, Floripa, agora que veio recente, você vê propaganda, você está passando, assistindo o jogo, você está vendo os patrocinadores, né? Durante as transmissões, né? Os comentários da partida, você tem também os patrocinadores, então a gente tem que começar a ter esse trabalho, né? Eu vou pegar, vou fazer uma transmissão que custa 2, 3, 5, quanto seja, mas, né, vamos o patrocinador, né? O patrocinador vai ficar aparecendo quantas vezes, né? Num vídeo, numa transmissão, né? Vai estar essa mensagem no YouTube por ad eterno, vai ficar colocando, né? Então acho que a gente precisa também aprender a vender esse tipo de business, né? Porque difícil vai ser, né? Mas vender xadrez, né? E não é só xadrez, acho que outros esportes também, que não seja futebol, sempre tem, é um pouco mais difícil, mas que a gente entenda, comece a pegar, se É. profissionalizar e apresentar mais. Não existe outro negócio, né, gente? Se a gente não entregar um bom resultado, como o Luiz falou agora, que você vai entregar, terminei o evento, o cara não esperava, e você, pô, tenho aqui gravado, tenho isso aqui para pegar um pouco a mais, e a gente começar a vender isso aí também, né? Porque a gente é bonzinho às É. vezes, né? Acho que isso é Então, legal. hein, Murilo, obrigado aí pelas suas colocações. Com relação a realmente vender o serviço de transmissão, é, por que que somente os grandes eventos estavam me levando? Realmente, cara, pensando bem, fica muito caro mesmo para o organizador, né? Para a maioria dos organizadores ter que pagar passagem, hospedagem, alimentação, pesa muito no orçamento, né? Eu moro no Rio de Janeiro, então imagina, né? Quando Manaus me levou, né? O custo que foi de passagem de avião, né? Então, assim, se cada localidade, independente do tamanho do evento, tiver um ED lá, local, que é esse que é a minha proposta, vai ficar muito mais barato para o organizador, porque a quantidade realmente é incrível de organizadores que cotam comigo e falam: Ed, infelizmente não vou poder, que ficou pesado aí o custo, realmente não tem como te trazer e tal, enfim. Então acontece muito isso. Então é esse problema que eu quero resolver, né? Eu quero deixar esse legado aí para o xadrez de uma Exatamente. comunidade de Pegar, pessoas, fazer lá e isso, comunidade a de gente pessoas que vão fazer a mesma coisa que eu faço, entendeu? E vamos, ó, perfeitamente. conversa lá com o Paulinho para a gente fechar, Vamos, hein? vamos, vou cutucar a galera Cutuca aqui, ele que eu tô lá, vamos pegando fechar aqui, isso vamos, aí para vamos os fazer, que a meninos gente tem que fazer o entrarem. Team Paraná aqui, né? Acho que a gente pegar, tá Isso, fazendo, e acho que acho que essa é a ideia, né? Da gente começar a ter um outro patamar, né? Eu acho que a gente tem que mudar especificamente, porque senão a gente daqui a 5, 10 anos tá o mesmo tipo, alguma coisa, né? Sempre vai ser um investimento, né? Quer dizer, né? Sempre vai ter esse tipo de coisa, mas a gente começar daqueles modos lá, né? De repente, primeiro trocando por material, eventualmente por coisa, paga uma parte. Eu acho que até que quem for fazer isso daí, acho importante tá também. certo. Valeu, Maravilha meu a todos, amigo. hein? Valeu, abração. Grande Ô, abraço. Luiz, abraço. Respondendo a tua pergunta, rapaz, a última pessoa que eu soube que fez a transmissão lá foi justamente o Helder. Depois que o Helder parou, eu não sei se alguém está transmitindo. Eu não sei dizer. Não sei. Porque como é o maior torneio aqui no Nordeste, eu acho que no Norte e Nordeste, né? Pode ser que tenha uma estrutura menor do que o Manaus Open, né? Que conta com um aporte bem maior. Mas em termos de jogadores, é o maior evento do Norte e Nordeste atualmente, né?
Entendi. E eu pensei que era você que estava fazendo a transmissão. Não, ainda não consegui fechar com eles. Não E, temos e fechado. alguém da CBX faz atualmente? Alguém da. Então, como eu falei, realmente, a última pessoa que eu soube que fez até mais de um ano, se não me engano, foram 2 anos seguidos, ou acho que foram dois, foi o Helder mesmo. Depois eu não soube de mais, eu não sei quem é que faz, nem sei se tem transmissão atualmente no Bob Fischer. Eu tô por fora. Não sei se tem, Ah, tá. tá bom? Mas quem sabe, é perto de você? É perto de onde você mora? 120 quilômetros. Ah, é perto, poxa, é perto. Muito perto. Não. Então, pode ser você lá. É só entrar na mentoria que você vai ser o próximo lá de transmitir. Não, não, eu acho que você foi cirúrgico na sua fala. As pessoas têm muita, e principalmente aqui no Nordeste, né, no Norte-Nordeste, a gente tem muita dificuldade. Primeiro, a gente não consegue reunir a quantidade de jogadores que vocês conseguem reunir no Sul-Sudeste. Segundo, o xadrez não está tão desenvolvido aqui para ter o apoio da iniciativa privada e pública como acontece já no Sul e Sudeste, né? Então é tudo muito difícil aqui. Às vezes pode ter certeza que muitos dos organizadores gostariam de trazer o Ed, mas eu como eles, sei da dificuldade. Aí tem que escolher, ou trago o Ed ou trago um GM. E fica nessa entre a cruz e a espada, né? É É isso complicado. aí. É verdade. Não, é exatamente isso. É exatamente isso. Assim, se você for comparar realmente o custo, é praticamente o mesmo custo de um GM. Então, realmente, o cara fica, caramba, eu levo um GM ou eu levo o Ed para ter visibilidade. Exatamente isso. E aí, com as pessoas sendo formadas localmente, esse problema vai ser resolvido. Vai ser muito mais barato para o organizador ter um Ed ali perto da localidade. Wesley, você ficou quietinho, cara? Fala alguma coisa aí pra gente. Posso só falar uma coisa? Opa, Acho que até é uma questão, Luiz, que a gente tentar fazer é colocar empresas, às vezes, porque às vezes uma empresa local, eu tenho uma empresa, né? Mas de repente, às vezes, numa questão dessa de trazer um GM, por exemplo, às vezes para coisa trazer, a gente começar a trazer que representa a empresa, né? Então vai estar lá sim. no nome do clube, no nome do clube lá, por exemplo, quando aparece no Chess, a gente pegar, programar Chess Vultos, aparecer clube, aparece lá, clube tal, 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 né? Eu acho que isso é uma das coisas aí que, de repente, em captação, às vezes, para a empresa, porque às vezes uma empresa menor, às vezes não tem tanto aquele impacto, mas você pode pegar e vai fazer uma propaganda, o cara vai usar a camisa da empresa, às vezes alguma coisinha, é uma coisa. Para isso a gente não fez agora, tudo começou a crescer, né? Mas de repente é um modelo também para a gente pegar, né? Às vezes, então esses patrocínios começam, você consegue às vezes estar trazendo, financiando às vezes isso daí, às vezes a própria transmissão, né? Você pega lá, você vai ter toda a transmissão, né, do Ed Cover daí, né? O Ed Rosas Cover aí, por exemplo, tal, né? Para estar fazendo, de repente, todo o material de apoio, né? Se você tiver depois condição, acho que até depois de pegar e de repente mostrar como foi, de repente a transmissão de Floripa, daí, por exemplo, foi um show depois específico, né? Realmente, em exposição de marca, essas coisas, foi muito legal, né? E a gente levar isso, eu acho que é isso ainda. Eu aprendi, eu falei com Manaus ano passado, foi maravilhoso, né? Eu acho que até peguei, bati aqui na Secretaria de Turismo também, que a gente quer estar fazendo esses canais também de divulgação da cidade, divulgação do local, mas aprender com os outros também, né? Acho que é muito legal, né? Mas são canais, eu acho que de repente os outros, de repente, né? Eu tenho um patrocinador para aquele evento, para aquele cara, o cara vai jogar alguma coisa. Antigamente se fazia isso, de repente, ao longo da história se perdeu e a gente está voltando aí para são alguns canais também de divulgação. Isso Ô aí. Murilo, me permita pegar um gancho da sua fala. Aqui a gente tem tanta dificuldade no Nordeste, que enquanto aí eu acho que alguns estados já estão usando bem a lei de incentivo Uhum, nacional, aqui eu tenho conhecimento que um estado conseguiu fazer projeto com lei de incentivo nacional, tanto que até essa política, aqui no Norte e Nordeste, as taxas administrativas para as empresas que conseguirem aprovar esses projetos são bem maiores, vai até 15%, enquanto no uhum. Sul, Sudeste parece que a cobrança máxima é de 5%. Aqui ainda não tem essa cultura, é incrível. A gente tem alguns projetos aprovados aqui, a gente bate a porta das empresas e eu acho que há um desconhecimento ou há uma má vontade
é muito difícil conseguir as empresas. E é uma coisa que é só dedução do imposto de renda, né? Em vez do É. cara entregar o dinheiro na mão do governo, vai entregar para uma finalidade, um projeto social, um evento, seja ele do eixo que for, competitivo, educacional, de promoção social, mas aqui ainda está muito complicado. Eu vejo que as cidades aí no sul-sudeste também têm aquelas bolsas municipais, aqui é uma coisa que está chegando ainda, então é como se a gente tivesse com um delay de 10, 15 anos em relação ao sul-sudeste, na cultura esportiva do xadrez. Chegamos lá, mas acho que é profissionalização, né? Eu acho que você poder apresentar, eu acho que isso o importante, e assim, tá preparado para quando chegar, porque eu acho que talvez esse seja a grande questão que a gente está sempre correndo atrás. Então, o projeto está lá, às vezes eu não tenho capacidade, mas eu já, agora está tendo, né, mudança de lei de incentivo ao esporte, alguma coisa, mesmo que, né, que é o nosso caso, né? A gente ainda não se enquadra na lei, né? Precisa fazer algumas adaptações de estatuto e tal, mas se você esperar quando você chegar lá na frente, e daí você perde, porque esses projetos, e aí que essa questão, não são coisas de 2, 3 anos. Você não vai pegar alguma coisa agora para em janeiro para estar colocando. Os projetos que a gente for fazer agora é projeto para 2027, 2028, basicamente. Mas se você não começar a fazer agora, você vai perder 2028. Então é E uma importante coisa estar bacana, uma preparado, notícia né? Acho que que essas questões aí. E aí, como eu sou, né, minha área, um pouco mais do marketing e comunicação, por exemplo, a gente vê que, né, a gente apoia xadrez especificamente, e a grande questão é vender xadrez para quem não é do xadrez, né? Por que você encontra o Ed, que é uma empresa, tal, alguma coisa que é fora do meio, você vai ter que bater na porta dele, Ed, eu tenho um produto aqui, eu tenho, né? Como é que... E é isso que a gente precisa tá sabendo, ó, eu ofereço isso, né? Eu ofereço isso, eu ofereço mídia, eu ofereço visualizações, eu ofereço view, ponho na planilha, ponho isso, aquilo. Eu acho que a gente precisa aprender a melhorar, porque hoje, basicamente, né, a gente vê muitos lugares que são pessoas que pegam, fazem um aporte, que gostam do esporte, fazem um aporte, aquilo lá vira um torneio, qualquer coisa, mas se essa pessoa pegou, for partir alguma coisa, aquilo desaparece. A partir do momento que você criar uma estrutura de todo mundo ganha, os profissionais ganham, todo mundo começa, a roda começa a rodar sozinha, né? Não vai estar o Luiz, não vai estar o Murilo, não vai estar o Eide, por exemplo, mas o evento é um evento que circula, já tem especificamente, e isso já começa. É o que a gente está tentando fazer aqui, né? O Curitiba Chess Open aqui, a gente está fazendo um evento do Clube de Xadrez de Curitiba, né? Mas é um evento que a gente quer pegar, por exemplo, para a posteridade do clube, para ajudar o clube em alguma coisa. Estamos começando agora, primeiro ano, e vamos aprender, né? Vamos pegar, aprender, né? Nada se cria, tudo se copia. Estamos olhando os melhores aí também, com um pouquinho tal, né? O que que a gente pode pegar para estar fazendo, ter o nosso jeitinho, e a gente já tentar fazer isso daí, né? Com base em experiências boas que a gente pegou, viu isso daí, a gente também poder exportar, né? Criar mais experiências para que outros possam levar para suas cidades e todos possam crescer, né? Eu acho que isso é importante para nós. uma coisa bacana que a gente pode comemorar juntos aqui é que a lei de incentivo ao esporte, ela deixou de ser um projeto, né, e passou a ser uma política, né? Agora ela não vai mais ser, ela estava para prescrever, prevaricar agora em 2027. Então ela vai ser permanente. Então isso dá uma segurança para quem já está trabalhando nessa área com essa captação de recurso público, ter a certeza que vai virar, que é uma política agora e que você pode realmente se dedicar ao terceiro setor. Muito bom. Muito bom. Um abraço. Valeu. Quer falar alguma coisa, Wesley? O Levi, quer falar alguma coisa? Opa, Não, tudo fala, certo. Levi. Só estou procurando reorganizar orçamentos para tocar a bola. Isso aí, beleza, meu amigo. Tamo junto. Qualquer coisa, estamos juntos. Pessoal, Olha, mais falar uma vez, de obrigado. propaganda aqui, ó, de propaganda, Ah. quando a propaganda importa, olha aqui, ó, viu? Só para não fazer aqui, ó. Sempre propaganda, tem que fazer propaganda. Os Tá eventos. certo, isso aí. Você é de Santa Catarina, Murilo? Eu sou de Curitiba. Curitiboca, Curitiba. Curitiba. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá bom? Depois eu vou estar chamando aí um a um individualmente para a gente conversar, para ver o que a gente pode fazer para vocês entrarem na mentoria. E espero vocês na nossa mentoria Chess Broadcast. Pessoal, boa noite e um abraço a todos. Boa noite a todos, foi um prazer imenso. Realmente. Um abraço a todos e boa noite.